Daqui, durante largos anos, partiram para a África navios carregados de soldados. Tinham por destino, sobretudo, Angola, Moçambique e a Guiné. E foi daqui que eu também parti. No dia 3 de junho de 1961, embarquei para Angola para a minha primeira missão no navio Vera Cruz. Eu não tinha abraçado a carreira militar por vocação. O meu sonho quando jovem era vir a ser um grande ator, era frequentar o Actors Studio de Nova Iorque e talvez um dia, por que não, representar Shakespeare, ser protagonista de grandes sucessos teatrais ou cinematográficos. Eu tinha sido promovido a alferes poucos meses antes e nessa altura não me passava pela cabeça que durante os 13 anos da duração da Guerra Colonial os únicos teatros cujos palcos eu iria pisar iriam ser os teatros de operações de Angola e da Guiné, onde conheceria a tragédia sórdida mais injusta das guerras. Aquela que é travada contra povos que apenas reclamam o direito de dispor de si próprios. Em 1973, fim da minha terceira e última missão, regressei a Lisboa vindo de Bissau, na Guiné. Portugal era nessa altura um país exangue, isolado, pobre. Centenas de milhares de jovens e de homens aptos para o trabalho útil ou estavam no exílio, ou estavam na guerra, ou já tinham regressado da guerra. O regime fascista de Marcelo Caetano impunha-se, governava, mantinha o poder ditatorial alicerçado no medo. Ainda estando em Bissau, eu e algumas dezenas de camaradas do Exército gerámos um movimento de caráter corporativista, reivindicativo, contestatário, claramente indisciplinado à luz do regulamento militar, a que chamámos um movimento dos capitães, porque era de facto essencialmente formado, constituído por capitães, embora tivesse também subalternos e majores, alguns majores. Iniciámos aí uma luta. Este movimento vai, a partir de novembro de 73, passar a uma outra fase. É um movimento que vai organizar-se, dado que estava perfeitamente desorganizado, vai eleger no seu interior uma direção, a que chamamos Comissão Coordenadora Executiva, vai alargar, vai sair do âmbito do Exército apenas e vai alargar-se a outras patentes mais elevadas, como tenentes-coronéis, coronéis, generais até, a outros ramos das Forças Armadas também, como a Marinha e a Força Aérea, e vai estruturar-se em termos de filosofia política. Vai adquirir a sua própria filosofia política. Passamos a chamar-lhe Movimento de Oficiais das Forças Armadas. O regime fascista de Marcelo Caetano já nos tinha dado a percepção de que não estava minimamente interessado em encontrar uma solução política para a questão colonial. E a guerra colonial já nos entristecia, desiludia-nos. Estávamos profundamente desapontados com o regime e, a pouco e pouco, começa a estar presente em nós, Movimento de Oficiais das Forças Armadas, a perspectiva de que aquele regime fascista
tinha que ser derrubado pela força através de um golpe de Estado. Sim, isto parece um pouco com o cenário do posto de comando. Ali, aquela grande mesa central. Aqui havia um armário metálico com pistolas e granadas. Esta porta poderia ser a que dava para um corredor onde havia lavabos e ao fundo uma camarata com camas preparadas. As janelas estavam tapadas com cobertores para fazer efeito blackout. Sobre esta mesa havia um emissor receptor RACAL e telefones militares e civis que iam permitir a ligação entre todas as unidades que se encontravam no terreno e que tomavam parte na operação. Eu cheguei aqui cerca das 22 horas do dia 24 de abril de 1974. Já tinham chegado outros. O capitão Ferreira de Macedo, o major Santos Osório, o tenente-coronel Garcia dos Santos, o tenente-coronel Lopes Pires, que até tinha trazido um rádio transistor, um Philips, que nos ia permitir ouvir as senhas de início e de confirmação das operações e ainda os comunicados do posto de comando do movimento das Forças Armadas. Na manhã do dia 24, enviei ao Major Melo Antunes para os Açores um telegrama em código assinado Primo António, no qual o informava da partida da tia Aurora às 3 horas da manhã do dia 25 para os Estados Unidos da América. O Melo Antunes redigira as bases programáticas do movimento, mas tendo sido transferido para os Açores, não iria tomar parte na ação. Às 21 horas desse mesmo dia, contatei pessoalmente o ajudante de campo do General Spínola, ex-vice-chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, para o informar da hora H da operação. O General Spínola não havia tomado parte na conspiração, mas aceitara integrar a Junta de Salvação Nacional e lera, propuseram alterações, corrigira e finalmente aprovara o programa político do movimento das Forças Armadas. Esse programa político apontava como objetivos fundamentais a instauração de um regime democrático em Portugal, o fim da guerra colonial e a descolonização e, finalmente, o desenvolvimento do país.
Mapa do estado das estradas do Automóvel Clube Português. Carta Militar de Portugal da região de Lisboa e arredores. Mapa de Lisboa. Plano Geral das Operações. Alguns anexos, alguns apêndices. E evidentemente a pistola. Estas são as 24 páginas manuscritas do Plano Geral de Operações que permitiu pôr fim ao regime fascista em Portugal. Entre parênteses, eu escrevi o título da operação Viragem Histórica. A missão a atingir com a realização da operação é provocar o derrubo do governo vigente com o aprisionamento de todos os seus membros e do Presidente da República, com o apoio e a ação ativa ou passiva de todas as nossas forças atuantes, tendo em vista pôr imediatamente em execução o programa constante da proclamação a dirigir à nação logo após o golpe, visando a implantação a curto prazo de uma democracia política como forma de governo no país. O mapa do estado das estradas era um elemento fundamental. Isto porque a minha ideia de manobra passava pela ação simultânea de todas as unidades onde o movimento tivesse implantação em todo o país. Para isso, eu tinha dividido todo o território em duas grandes zonas. Uma a norte do Rio Douro, que vem desde a fronteira até ao Porto, e para a qual havia um plano de operações específico, sendo que o objetivo fundamental era tomar o quartel-general da região militar do Porto. A partir daqui, com o quartel-general nas nossas mãos, todas as unidades desta região militar do Porto obedeceriam às ordens do quartel-general tomado por nós e tinham objetivos específicos, obedecendo todas essas unidades a um plano de operações específico para esta região. O resto do país, desde o Rio Douro até o Algarve, era dividido em 4 sectores. O setor que ia do Rio Douro até ao paralelo de Coimbra, que era o setor norte, onde todas essas unidades constituíam o chamado agrupamento November Norte. Um setor centro que ia desde Coimbra até ao Rio Tejo, até Abrantes. Todas as unidades deste sector centro constituíam o agrupamento Charlie. Um terceiro setor que ia desde o Rio Tejo até ao Algarve, onde todas as unidades do Alentejo e do Algarve constituíam o agrupamento Sierra. E, finalmente, o sector de Lisboa, onde todas as unidades que atuavam neste sector constituíam o agrupamento Lima. O posto de comando, este posto de comando, coordenava e comandava toda a operação militar. Tinha um código indicativo para o posto de comando de Oscar e todos os agrupamentos de forças se ligavam entre si, rede rádio ou telefone, e se ligavam também com Oscar, que, instalado no Regimento de Engenharia da Pontinha, coordenava toda a operação militar no país.
A ordem de operações tinha um anexo, apenas o anexo A de transmissões, com alguns apêndices. Apêndice 1, esquema das redes rádio, com várias redes, Foxtrot 1, Foxtrot 2, Rede Lima, etc. O apêndice 2 era a lista de códigos indicativos das unidades. O apêndice 3 era a lista de códigos de objetivos e locais. E a possibilidade de objetivos era indicada em código por nomes de cidades. O Banco de Portugal era Bruxelas, a Casa da Moeda era Veneza, a emissora nacional, os estúdios da emissora nacional no Calhas era Tóquio. O apêndice 4 era a lista de códigos de entidades. O Presidente da República era o Galo, o Presidente do Conselho de Ministros, Marcelo Caetano, era o Coelho, o General Spínola era o Falcão e eu próprio, o Tigre. Como se vê, um verdadeiro jardim zoológico. As emissoras de radiodifusão desempenharam um papel muito importante nesta operação Viragem Histórica. As duas canções que confirmaram o início das operações foram difundidas pelos emissores associados de Lisboa e pela emissora católica Rádio Renascença, graças à cumplicidade dos jornalistas. Outras duas emissoras foram consideradas objetivos prioritários. A emissora nacional, que era a emissora oficial do regime e que precisava ser conquistada e ocupada por nós para impedir a sua utilização pelos fascistas, e o Rádio Clube Português, emissora privada, que iria ser a antena necessária à difusão dos comunicados do posto de comando do movimento das Forças Armadas. Mas nem tudo estava ganho de avanço. Estávamos perante um inimigo bem organizado, que dispunha de algumas poucas unidades do Exército, algumas unidades militarizadas, como era o caso da Guarda Nacional Republicana, da Polícia de Segurança Pública, Guarda Nacional Republicana, Polícia de Segurança Pública, a Milícia do Estado, a Legião Portuguesa e a Polícia Política, a PIDE-DGS. Eram unidades e forças que podiam, na hora da verdade, não recuar perante o confronto. As nossas tropas, as forças do movimento, eram constituídas pela quase totalidade das unidades do Exército, sendo que as mais fortes de todas eram as escolas práticas das armas e também a Escola Prática de Administração Militar. Escola Prática de Infantaria, de Artilharia, de Cavalaria, de Engenharia, de Transmissões e a Escola Prática de Administração Militar. Tínhamos obtido a garantia da neutralidade da Força Aérea, dos Paras e da Marinha. Ao fim da tarde de 23 de Abril, tive uma série de encontros com os meus camaradas encarregados da ligação, jovens tenentes e capitães do MFA, aos quais fiz entrega de documentos e de 5 aparelhos emissores receptores que eu tinha subtraído do depósito de transmissões, de material de transmissões da Academia Militar. Meti os 5 rádios no porta-bagagens do meu automóvel, todos os documentos
numa pasta James Bond e fui esperá-los sentado num banco do Parque Eduardo VII. Vieram um de cada vez sentar-se ao meu lado. E a cada um eu dei um anexo de transmissões, dei-lhes um anexo de confirmação do início das operações, após o que fizemos a transferência dos 5 rádios que se encontravam no porta-bagagens do meu automóvel para as bagageiras de outros 5 automóveis. Estava frio e eu observava as pessoas que atravessavam apressadamente o parque e pensava que, tal como eu, elas não tinham conhecido nada mais para além do fascismo. 48 anos de obscurantismo, de asfixia, de medo. Meio século. Quase uma vida. Confirmação do início das operações. Às 22 horas e 55 minutos. O disco de Paulo de Carvalho e depois do adeus. Entre as 0 horas e a 1 hora do dia 25 de abril de 74, através do programa da Rádio Renascença, será transmitida a seguinte sequência. Leitura da estrofe do poema Grândola Vila Morena. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena, dentro de ti, ó cidade. Transmissão da canção do mesmo nome, interpretada por José Afonso. Pelas 22h30, sintonizamos o Rádio Transistor de Lopes Pires nos emissores associados de Lisboa. Só nos restava aguardar pela transmissão do primeiro sinal. Faltam 5 minutos para as 23 horas. Convosco, Paulo de Carvalho com a canção que representou Portugal no Eurofestival 74. E depois do adeus. Quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz tua voz. Esse imenso mar, em tristeza e A hora da verdade. Por todo o país, os camaradas deviam estar a preparar-se para assumir o controle das unidades. Era preciso acordar os soldados, fazê-los levantar, formá-los. Tal como em Angola, em certas noites, obrigávamos os soldados a acordar e metíamos-los ainda meio estremunhados dentro das viaturas. A cada solavanco da estrada, tombavam sobre o companheiro do lado, agarravam-se às armas como podiam, mas as espingardas escorregavam-lhes das mãos. Partiam para missões que desconheciam completamente, mas eu já sabia que aquela era uma guerra injusta. Naquela madrugada de 25 de abril de 74, quando acordámos os soldados, informámos-los do objetivo da missão: provocar a queda do regime. Quem estivesse de acordo, que nos seguisse. Mas como não podíamos correr riscos,
quem fosse contra teria que ser feito prisioneiro. Os soldados e grande parte dos sargentos aderiu com entusiasmo. A maioria dos oficiais superiores recusou-se. E se o efeito de surpresa não resulta? Grande parte do êxito depende disso. A execução visível, a demonstração da nossa força. Não teria sido preferível optar pela clandestinidade? É tarde para me pôr esta pergunta. Mas se isto acabar mal, terei que assumir para sempre esta responsabilidade. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. De Vendas Novas sai uma bateria de artilharia a 4 pelotões da Escola Prática de Artilharia que vai ocupar posição em Almada, na plataforma do monumento ao Cristo Rei. A partir daqui domina inteiramente o estuário do Tejo. Em Lisboa, no Batalhão de Caçadores 5, separado apenas por uma parede de uma força da Guarda Republicana, é silenciosamente e às escuras que se distribuem armas e munições. Um pouco mais a norte, na Serra da Carregueira, no destacamento da Serra da Carregueira, apenas 47 homens tomam lugar em 4 viaturas e um jipe e vão seguir para Lisboa a fim de ocupar e defender as instalações e estúdios da emissora nacional, que era a emissora oficial do regime. Um pouco mais a norte, em Mafra, na Escola Prática de Infantaria, o pessoal é armado e municiado e prepara-se a companhia de intervenção que vai sair para seguir para Lisboa a fim de ir ocupar o aeroporto da Portela de Sacavém. No campo de instrução militar de Santa Margarida, 4 subalternos das companhias de caçadores ali aquarteladas entram no depósito de material de guerra e começam a municiar as armas automáticas. Na Escola Prática de Cavalaria em Santarém, o capitão Salgueiro Maia dá ordens para fazer levantar todo o pessoal e, tendo formado os militares, anuncia-lhes o que é que se vai passar. Todos são voluntários para seguir na coluna que vai marchar sobre Lisboa.
têm como missão ir ocupar em Lisboa o Terreiro do Paço, onde se concentram praticamente a totalidade dos ministérios, e proteger o Banco de Portugal. Em Tancos, na Escola Prática de Engenharia, são carregadas de munições 4 viaturas que saem da unidade para municiar outras unidades por caminho e também alcançar objetivos. Na Figueira da Foz, o capitão Diniz de Almeida, armado apenas com uma pistola e uma espingarda automática G3, praticamente sozinho, domina o regimento de artilharia pesada. Tal como acontece nas outras unidades, quem se opuser ao movimento fica detido na unidade à ordem do posto de comando. Em Lamego, nas margens do Rio Douro, uma companhia de militares comandos arma-se, municia-se e segue para o Porto, onde vai proteger a ocupação do quartel-general e conquistar e ocupar a delegação da Polícia Política, da PDGS. Instalado naquela mesa, o Major Sanches Osório tomava nota de tudo o que acontecia neste posto de comando. A primeira chamada telefónica aconteceu 2 ou 3 minutos depois das 3 da manhã e vinha de Lima 5, que era o código indicativo da Escola Prática de Administração Militar. Daqui, Maior de Lima 5. Acabámos de ocupar Mónaco sem incidentes. Mónaco era o indicativo dos estudos da Rádio Televisão Portuguesa. Mónaco. Boas férias, companheiros. E vejam lá, não percam muito na roleta. Os dados estão lançados. Et rien ne va plus. A partir deste momento, as comunicações nunca mais cessaram. A pouco e pouco conquistámos o mundo. Tóquio, Moscovo, Paris, Nova Iorque. Aqui, Oscar, escuto. É o 10º grupo de comandos. Conquistaram o México sem incidentes. Ok, mantenham a emissão normal e preparem a leitura do primeiro comunicado para a hora prevista. Ok. Televisão Portuguesa, emissora nacional, Rádio Clube Português, os emissores são nossos. Aqui, Oscar, escuto. Ok, parabéns. Afirmativo quanto à segunda parte da questão. Não estão isolados. Mónaco e México já caíram nas nossas mãos. Ok, aguardem tranquilos. Está tudo a correr bem. 3h15 da manhã. Canadá, o quartel-general de Lisboa foi conquistado. O primeiro comunicado do MFA devia ser lido às 4 horas da manhã aos microfones do Rádio Clube Português após a ocupação de todos os objetivos. Mas essa hora ainda não tinha sido ocupado o aeroporto de Lisboa. Finalmente, às 4h20, recebemos a chamada telefónica de Lima 2. O aeroporto era nosso. O espaço aéreo português estava fechado. Então demos ordem ao grupo de comandos que ocupava o Rádio Clube Português para que fosse lido o primeiro comunicado.
Espantou-me não ouvir a voz do Costa Neves, que comandava aquele grupo, mas sim de um jornalista, Joaquim Furtado. Era a primeira intervenção espontânea de um civil na operação. Aqui posto de comando do movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal, para o que apelamos para o bom senso dos comandos das forças militarizadas, no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as Forças Armadas. Tal confronto, além de desnecessário, só poderia conduzir a sérios prejuízos individuais que enlutariam e criariam divisões entre os portugueses, o que há que evitar a todo custo. Não obstante a expressa preocupação de não fazer correr a mínima gota de sangue de qualquer português, apelamos para o espírito cívico e profissional da classe médica, esperando a sua ocorrência aos hospitais, a fim de prestar eventual colaboração que seja, aliás que se deseja, sinceramente desnecessária. O capitão Salgueiro Maia recebera ordem expressa para, com a sua coluna, atravessar toda a cidade, desde a entrada norte até ao rio, percorrendo as avenidas principais de Lisboa. Avenida do Brasil, Campo Grande, Avenida da República, até à Praça do Duque de Saldanha, Fontes Pereira de Melo, até ao Marquês de Pombal, descendo toda a Avenida da Liberdade, passando pelos Restauradores, o Rocio, pela Rua do Ouro, até finalmente vir ocupar posições no Terreiro do Paço, centro político e administrativo da capital. O Banco de Portugal, os Ministérios e a Bolsa ficam ocupados às 6 horas da manhã. Lisboa é nossa. Mesmo que o regime consiga reagrupar algumas forças, ou, no pior dos casos, convencer a aviação ou a marinha a saírem da sua neutralidade, já não poderá fazer grande moça. Permaneçamos vigilantes. É quando a besta está ferida que se torna mais perigosa e imprevisível. Uma fragata sobe o rio Tejo para ir ocupar posição frente ao Terreiro do Paço. Manda colocar todas as viaturas debaixo das arcadas. Escuto? A praça está ocupada pela população. Está cheia de civis. Manda dispersar a população. Eu vou avisar imediatamente a bateria de artilharia do Cristo Rei. Terminado.
avisámos o comandante da fragata de que tinha o navio metido entre dois fogos. De um lado, as peças dos carros de combate posicionados no Torreiro do Paço e do outro a bateria de artilharia no alto do Cristo Rei, em Almada, do outro lado do Tejo. Pouco tempo depois, as peças do navio apontavam para o céu. A ordem de fogo tinha sido anulada. De repente apareceu aqui uma multidão. Todos queriam participar, queriam uma missão, pediam ordens. Os telefones não paravam de tocar. As chamadas via rádio eram constantes. Por volta das 6 da manhã, Salgueiro Maia chamou-me pelo rádio. Pedia-me um oficial superior a fim de ir proceder à prisão do Ministro do Exército. Mas por que motivo precisa de um oficial superior? Perguntei. Porque eu sou apenas um capitão e o Ministro é um general. De qualquer modo, era uma ocasião excelente para ocupar todos os que tinham enchido a sala. Pedi-lhes para saírem a fim de irem prestar o apoio possível ao nosso companheiro Salgueiro Maia. No instante, o posto de comando esvaziou-se. Às 7h30, um comunicado lido pelo jornalista Luís Filipe Costa aos microfones da nossa emissora define sem margem para dúvidas qual o objetivo da operação e em que lado da barricada se encontra o MFA. Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. O movimento das Forças Armadas desencadeou na madrugada de hoje uma série de ações com vista à libertação do país do regime que há longo tempo o domina. Consciente de que interpreta os verdadeiros sentimentos da nação, o movimento das Forças Armadas prosseguirá na sua ação libertadora e pede à população que se recolha às suas residências. Viva Portugal! A cada minuto que passava, a cada nova chamada telefónica, tornava-se evidente que a vitória seria nossa. Faltava, no entanto, a rendição do Governo e a detenção do Presidente da República. Já tínhamos aqui a informação de que Marcelo Caetano, Presidente do Conselho, e alguns dos seus ministros se tinham refugiado no comando da Guarda Nacional Republicana, no Largo do Carmo. Por volta das 11 horas, decidi dividir em três as forças já então concentradas no Torreiro do Paço. Uma ficaria no local, a fim de dar proteção às instalações do Banco de Portugal. Outra avançaria para a Penha de França, a fim de conquistar e ocupar o quartel-general da Legião Portuguesa. E, finalmente, Salgueiro Maia, com a sua coluna, iria ocupar o Largo do Carmo. Por toda a parte, o povo vitoriava o MFA. Ainda hoje não consigo recordar-me de como naquele dia eu imaginava a situação que se vivia lá fora. Agora, quando falo do Largo do Carmo, são as imagens que eu mais tarde pude ver através da televisão que me vêm à memória, como se eu tivesse vivido de facto aqueles acontecimentos. A enorme multidão que invadiu a praça e as ruas próximas, o povo que vinha assistir
à agonia daquele regime odiado. Não pude viver nada daquilo. Fiquei aqui, fechado entre estas quatro paredes, e não pude viver realmente esse 25 de Abril. Quando falava por telefone ou pelo rádio, eu ouvia em fundo as aclamações da multidão. Tal como a chuva que caiu ao fim dessa tarde e que eu ouvi antes de a ver ou de a sentir. Boa tarde, meu jornal. Acabo de receber uma chamada do professor Marcelo Caetano, que se encontra no quartel do campo. Está disposto a render-se, mas quer que eu lá vá. Ele diz que o poder não deve cair na rua. Meu jornal, considera-se mandatado pelo movimento das Forças Armadas para receber a rendição do Presidente do Conselho e o poder. Quase 17 horas. Só temos que esperar mais um pouco. Durante o dia, houve um ou outro sobressalto. Um helicóptero armado que sobrevoou o Lago do Carmo, uma companhia da Guarda Nacional Republicana que avançou sobre o Rádio Clube Português. No fundo, algumas tentativas abortadas de uma tímida resistência em que eles próprios não acreditariam plenamente. Tinham perdido e sabiam. Por toda a parte, os graduados juntavam-se finalmente ao MFA. Continuávamos a utilizar nas nossas comunicações os telefones e os rádios, mas já ninguém utilizava nem códigos nem indicativos. De facto, de que valia continuar a manter o secretismo das comunicações se já tudo era tão claro? O general Spínola chegou aqui por volta das 20h30. Nunca o tinha visto tão jovial e emocionado. Estendeu-me as mãos. Otelo, que coisa extraordinária! E pela primeira e única vez na vida, deu-me um grande abraço. Os membros do governo caído que o acompanhavam deram entrada na camarata aí ao lado. Seriam mais tarde conduzidos sob escolta para o aeroporto, onde os esperava um avião que os iria transportar até ao Funchal, na Ilha da Madeira. Apresentei ao general os companheiros que se encontravam comigo aqui no posto de comando das operações. Reunimos à sua volta e ele disse-nos com emoção: meus senhores, acabam de realizar vitoriosamente um ato de transcendente importância para a história do nosso país. A partir de agora, podemos construir uma sociedade diferente num país novo.
a pátria está-vos agradecida. Ele, que sempre tinha dito que nunca seria alguém que levantasse armas contra o seu governo, aceitava agora jubilosamente a queda deste, provocada com o recurso à utilização de armas feita por outros. Toda a corte do general o segue já. Rejubilam. O golpe de Estado vitorioso entrega-lhes o poder de bandeja. No abrir e fechar de olhos, a cena altera-se. Os espinolistas invadem a sala, emitem opiniões, tomam conta da situação, dão ordens, fazem nomeações. Durante esse tempo, reunia aqui ao lado a Junta de Salvação Nacional. O general Spínola autonomeava-se presidente da Junta e da República e começava a pôr em causa certos pontos do programa político do MFA. Em 26 de abril de 1974, pelas 13 horas, considero terminada a Operação Viragem Histórica. Posso finalmente abandonar o posto de comando da Pontinha. Em Caxias e em Peniche estão a ser libertados os presos políticos. Lá longe, em Angola, na Guiné, em Moçambique, todos sabem que a guerra acabou e que os militares portugueses irão regressar brevemente ao seu país. Retirei da prancha o mapa de estradas, recuperei o plano de operações, apaguei as luzes e saí fechando a porta atrás de mim. O papel terminou. Nada mais tenho a fazer aqui. De qualquer forma, sinto-me realizado. Menos de 24 horas bastaram para destruirmos 48 anos de fascismo. É uma bela vitória.